programa Opinião Pernambuco segue com a série sobre coronavírus. E de forma remota, hoje nós estamos recebendo Catarina de Moraes Braga, que é médica residente de psiquiatria do Hospital das Clínicas da UFPE, com aperfeiçoamento em sexualidade humana. E também a Sofia Andrade, que é nutricionista comportamental e gastronômica. A gente vai falar sobre compulsão em período de isolamento social. Lembrando que esse programa ele está sendo exibido também na Rádio Universitária FM e na Rádio Paulo Freire, no horário das 5h30 da tarde. E aqui na TVU, no horário tradicional, que é o horário das 19h30. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente gostaria de falar um pouco sobre o que é, na verdade, a compulsão. Qual o conceito de compulsão? Então, doutora Catarina, a senhora poderia começar? Claro, Ou com você, certeza. se preferir. Fique à vontade. Muito obrigada, Vu, pelo convite. É a segunda vez que eu estou no programa, né? Da última vez que eu tive aqui, eu ainda estava na residência, mas agora eu concluí. Então, claro que, enfim, ainda tenho um vínculo com a HC, estou lá na preceptoria, mas agora eu já sou psiquiatra. Já acabei a residência. Que ótimo. Um pouquinho tempo, mas já terminei. Primeiro, assim, acho que a gente falar de compulsão, a gente está falando de um curto-circuito no planejamento, né? Na questão do planejamento e da organização do comportamento voluntário. Né? A pessoa que tem um comportamento compulsivo, esse comportamento está muito mais no intuito de aliviar uma inquietude, de aplacar uma angústia, do que necessariamente uma coisa que a pessoa pensou, deliberou e resolveu fazer. Né? E eu acho que essa coisa de aliviar o incômodo, né? Essa função do ato compulsivo é muito importante para o que a gente vai discutir hoje, porque a gente vai conversar. Então, eu acho que é isso, né? A compulsão é esse comportamento que muitas vezes é uma coisa que a pessoa não quer fazer, mas acaba fazendo para aliviar algum outro tipo de angústia, para anular um pensamento incômodo. A pessoa que faz isso está acometida por uma doença? Isso é uma doença ou é um comportamento que pode ser natural em algumas pessoas? Olha, eu acho que tudo depende muito do nível, né? E do nível de sofrimento que isso traz. Eu acho que em algum momento da vida, independentemente da pessoa ter um transtorno ou não, a gente pode ter um comportamento compulsivo em um momento isolado, sem isso querer dizer muita coisa do ponto de vista de transtorno, né? Mas a partir do momento que isso começa a gerar um sofrimento, isso começa a se repetir, né? E a pessoa fica com poucas opções, pouco repertório, né? E acaba virando quase um modo de funcionar, isso começa a ser um problema. Mas acho que tem a ver muito com a quantidade, né? E com o sofrimento que isso proporciona. Sofia Andrade. Olá. Em tempos de isolamento social, me parece que há uma tendência de as pessoas comerem mais, né? Às vezes estão em casa e às vezes vem uma ansiedade, vem uma angústia, vem uma tristeza. Esses são fatores que acabam dizendo para onde eu vou, né? Eu vou para a cozinha, eu vou para a geladeira, né? Eu vou comer alguma coisa. É mais ou menos por aí. As pessoas estão comendo mais por conta do isolamento. Olá, gente. Boa noite, primeiramente, né? Obrigada pelo convite de estar fazendo parte aqui com vocês desse papo que é tão importante. Sim, as pessoas estão comendo mais, não todas, mas essa está sendo uma queixa bem frequente, tanto quando a gente está em atendimentos online, né? Quando a gente também recebe algumas perguntas e alguns comentários em redes sociais e tudo. As pessoas estão comendo mais, sim. Não quer dizer que sempre seja compulsão esse comer mais, né? Para que seja uma compulsão alimentar, se a gente estiver falando nesse lugar da alimentação, né? A gente precisa ter uma série de fatores aí que a gente colocaria como diagnóstico de uma compulsão alimentar. E aí, no caso, a doutora Catarina, né, iria aí descrever melhor para a gente. Mas o que a gente está vendo muito é um comer emocional, né? E alguns exageros que fazem parte, querendo ou não, desse momento que a gente está vivendo, né? A gente precisa lembrar que esse momento de vida que a gente está vivendo como sociedade, como indivíduo, é algo muito único, né? Que a gente não viveu ainda e as nossas emoções estão muito contidas, né? A gente não está tendo um grande repertório de emoções. E as poucas que a gente está tendo, elas são negativas muitas vezes, né? O medo, a ansiedade, a angústia.
E muitas vezes, como a comida é algo prazeroso, né, e que a gente tem de fácil acesso em casa, a gente vai para a comida como uma forma de regular essas emoções, como a Catarina colocou, né? Então, a gente brinca que é como se a gente estivesse comendo a emoção, né? Eu como a ansiedade, eu como a tristeza, eu como a angústia, que não é um bom comportamento, mas que também não é algo incomum, né? Algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Ter esse momento de exagero ou de comer emocional. A compulsão alimentar seria algo um pouquinho diferente. Bom, pegando o gancho aí já na sua dica, né, vamos voltar para a doutora Catarina. E aí, doutora Catarina, deve haver diferentes perfis de pessoas que desenvolvem a compulsão e os diagnósticos vão ser diferentes de acordo com a característica de cada uma dessas pessoas. Então, assim, como que se faz esse diagnóstico? Como que se chega à conclusão de que a pessoa, naquele momento, ela está padecendo de uma compulsão? Se puder fazer o link para o alimentar, aí é bom porque a doutora Sofia também fica interagindo. A gente, enfim, tem vários diagnósticos que envolvem o comportamento compulsivo, né? Especificamente o que a gente tem conversado, o que a gente está conversando aqui, né? E as preocupações que a gente, enquanto profissional que lida com a saúde mental, a gente tem estado mais atento com o comportamento compulsivo, tanto com a comida, mas também com álcool, substâncias psicoativas, né? A gente percebe que isso também aumentou agora na quarentena. Mas existe uma série de comportamentos compulsivos que a gente poderia abordar, né? Mas falando especificamente do transtorno de compulsão alimentar, tem várias coisas que a gente identifica, além do comer em excesso, né? Tem a questão da sensação de perda de controle. Normalmente os pacientes com compulsão alimentar, eles sentem como se não tivessem realmente uma escolha, né? Uma coisa que vai para além do que eles queriam fazer, tem muito arrependimento, muito sofrimento. Às vezes o paciente tem tanta vergonha daquele comportamento que ele faz isso escondido, né? Então a gente percebe que está para além do, poxa, comi mais do que precisava, exagerei um pouco. Isso gera muito sofrimento, né? E muitas vezes é isso que faz o paciente procurar ajuda. E os pacientes normalmente têm muita vergonha desse comportamento, né? Especificamente quando a gente está falando do comportamento compulsivo referente à alimentação. Mas a gente sabe que também existem pessoas que têm comportamento compulsivo com substâncias psicoativas, como álcool, né? Como, enfim, cocaína. Também a gente tem percebido o uso do cigarro, né? Que tem aumentado em alguns pacientes. E também existem pessoas que têm comportamento compulsivo referente à esfera sexual, que acho que a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso hoje. Sim, sim, a gente vai abordar isso possivelmente no segundo bloco. Sofia, o que as pessoas estão buscando? Existe, por exemplo, uma preferência por alimentos mais calóricos, alimentos mais doces ou mais salgados? Como normalmente se comporta a atitude das pessoas que desenvolvem essa compulsão alimentar num momento como esse que a gente está vivendo? Depende muito, né? Assim, existem pessoas, né, que no momento de um episódio compulsivo relacionado à alimentação, elas vão buscar alimentos mais doces, né? Então, doce, sobremesa, guloseima. Tem pessoas que comem simplesmente qualquer alimento, né? Qualquer tipo de alimento, uma sobra do almoço, alimentos que a gente brinca, que a gente belisca, né? Como se fosse assim, pipoca, amendoim, castanhas, que são coisas que a gente fica pegando de pouquinho em pouquinho, né? Isso também a gente vê que é um possível mecanismo dessa ansiedade, porque você mastiga e você fica com as mãos também ocupadas, você fica ali pegando. Mas, nesse momento agora, a gente está vendo um outro movimento, né, de algumas pessoas estão meio que resgatando alguns alimentos que elas comiam na infância e adolescência. Alguns alimentos que não fazem tão parte do hábito alimentar dela atual, né? Mas ela está buscando esses outros alimentos de antigamente, né? E aí a gente vê que muitas vezes é um alimento seguro. Então, antigamente eu comia um biscoito de uma marca tal. Hoje em dia eu não como mais porque meu paladar mudou. Mas nesse momento eu vou no mercado, eu peço esse biscoito. E aí a gente vê que muitas vezes é a busca do conforto e da segurança através da comida.
porque é um sabor que eu já sei o que é, eu já sei que ali não tem nada novo para eu encarar. É diferente quando a gente vai provar uma comida nova, né? Que a gente, querendo ou não, é uma experiência que você precisa estar aberto. Então, a gente vê que tem muito esse viés dessa segurança e desse conforto, né? Nessa busca, é uma coisa que a gente está vendo nesse momento, está sendo bem curioso. Catarina, nesse momento as pessoas estão, de alguma forma, também buscando suas memórias, sobretudo as memórias mais afetivas, aquilo que foi importante, né, lá no seu passado. Estão revirando os álbuns de fotografias, né, lembrando dos momentos bons que tiveram com seus familiares. E quando a Sofia fala dessa questão do alimento, até que ponto isso poderia também estar sendo uma busca a essa memória afetiva, uma forma de você se sentir mais gente, mais presente, fazer uma autorreflexão sobre a tua existência, né? No momento em que está todo mundo sob ameaça de contrair uma doença que é uma doença letal. É interessante que Sofia foi falando, eu fui pensando justamente nisso, né? Como muitas vezes para a gente se proteger de sentimentos de frustração, de solidão, a gente acaba se voltando para momentos onde a gente consegue se ancorar, né? E lembrar de forma boa de momentos bons que a gente viveu e quem sabe até vislumbrar momentos bons que a gente vai viver, né? Eu acho que até certo ponto isso tudo pode ser positivo, né? Se a pessoa consegue fazer tanto essas recordações e lembrar de momentos bons, com um olhar também para o futuro, né? Enfim, com expectativa positiva para o que pode vir adiante. Claro que a gente está passando por um momento muito difícil, muito assustador mesmo, muita coisa incerta, mas a gente lembrar de quem a gente é, de quem a gente ama, né? Do que a gente gosta, isso tudo eu acho que pode fazer muito bem, né? Tudo dentro de um limite. Eu acho que o excesso muitas vezes é o problema, né? Então, eu acho interessante. Toda vez que eu converso com Sofia, que ela fala dessa questão dos alimentos, né, da infância, eu fico só olhando para minha despensa e preocupada. Mas assim, ninguém vai comer só o que comia, enfim, nas festinhas de infância, mas eu acho que de vez em quando isso tudo bem, né? Contanto que a gente consiga fazer isso com leveza, sem sentir tanta culpa, né? Ok, Sofia, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está se referindo à frequência, quantidade ou às duas coisas? Principalmente a quantidade, né? E isso é algo interessante para esse movimento que a gente vê hoje de busca de uma alimentação saudável, né? E que, principalmente nas redes, a gente vê muitas pessoas falando, eu tenho compulsão alimentar. E aí, quando você vai ver, a pessoa almoçou e ela comeu um brigadeiro. E aí a gente precisa dizer que isso não é compulsão alimentar, isso é normal, né? Comer um brigadeiro é normal após o almoço. Comer 2 pode ser que seja um exagero, mas se a gente pensa em comer 6, 10 brigadeiros e a forma que você come, aí é que a gente começa a questionar, né? Qual é a frequência que você faz isso? Qual é a frequência que você exagera com o brigadeiro? Como que você tá quando você exagera com o brigadeiro? Você tá tranquilo? Você tá com ansiedade ou com alguma outra emoção difícil ali? E entra naquilo que a doutora Catarina falou, né? Qual é a velocidade que você come esse volume de comida? Porque muitas vezes é muito rápido e escondido, justamente por essa vergonha, né, que não quero ver que o outro, não quero que o outro me veja comendo dessa forma, então eu como mais rápido para que eu acabe logo, e escondido, e a sensação de culpa depois e de insatisfação corporal também, que é muito grande. Então a gente pensa muito nisso de quantidade, principalmente. E assim, só para a gente concluir esse tópico aí que você trouxe, né? É normal a gente exagerar em alguns momentos, tá? É normal a gente fazer algumas refeições e a gente comer um pouco a mais. Não tem problema nenhum. Tudo vai depender do nível de sofrimento que eu vou ter com isso, né? Qual é a frequência que isso acontece na minha vida e o sofrimento que eu vou ter diante desses exageros. Tem um sentimento que está muito associado a uma prática compulsiva, que é a culpa, né? Você pode, de repente, entrar nesse processo e depois começar a se sentir culpado. E aí eu volto agora para a Catarina. Catarina, como as pessoas devem trabalhar essa questão
da culpa? Elas devem se sentir culpadas ou elas devem simplesmente procurar uma orientação médica para que essa seja a saída para o problema que começa a fazer mal a essa pessoa? Eu acho isso muito interessante, porque a culpa é uma coisa que todo mundo tem em algum momento e ela, às vezes, alerta a gente para um comportamento que a gente fez que, de alguma forma, a gente julga inadequado, né? Eu acho que o que a gente tem que tentar entender é de onde é que vem essa culpa e o que é que ela faz para a gente. Porque se eu, enfim, começo a comer exageradamente todos os dias, já estou com a minha pressão alta, já talvez esteja com diabetes e me sinto um pouquinho de culpa, e isso me ajuda, de certa forma, a me organizar, a ter uma rotina mais saudável, quem sabe esse sentimento não é necessariamente prejudicial, talvez até me ajude um pouco. Mas se essa culpa não consegue me motivar a reorganizar os meus hábitos, ou se eu estou tendo culpa de um hábito que na realidade é saudável e que não tem problema nenhum, isso que a gente tem que ver, né? Porque muitas vezes eu estou sentindo culpa porque eu estou com uma distorção cognitiva, né? Na realidade eu estou sentindo culpa por uma coisa que é normal e que pode acontecer com todo mundo. Por exemplo, um fim de semana, a pessoa, enfim, pede um brigadeiro, pede uma torta e come aquela torta junto com um cafezinho no lanche da tarde. Será que eu preciso? Será que essa culpa, né, desse momento, ela traz alguma coisa de positivo para mim? Será que ela comunica alguma coisa importante para mim? Ou, na realidade, é mais um peso que eu estou trazendo para a minha rotina, que já não está fácil para ninguém, né, nesse contexto de quarentena. Então, culpa pode ser normal, mas pode ser sintoma, né? Se a gente entra num contexto, por exemplo, de um quadro depressivo ou de um quadro ansioso, a culpa normalmente ela está muito presente, né? E de forma muito dolorosa, muito intensa, né? E é um sentimento que não é frutífero, né? Ele acaba que vai consumindo, parece que consome a gente e não orienta para uma atitude positiva, sabe? Então acho que tem muito dessa diferenciação. Porque a culpa isoladamente é que nem ansiedade. Um pouquinho de ansiedade, às vezes até ajuda a gente a acordar na hora, levantar, se organizar, né? Mas tem uma ansiedade que é tão grande que paralisa. Eu acho que a culpa também tem esse aspecto. Ok, a gente faz o primeiro intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre compulsão em tempos de pandemia. Voltamos com o programa Opinião Pernambuco, de forma remota, conversando com Catarina Moraes, que é psiquiatra, e Sofia Andrade, que é nutricionista. No bloco anterior, a gente já estava falando sobre compulsão alimentar, e vamos entrar um pouco agora num outro tipo de compulsão, que é a compulsão por sexo. Não sei nem se a gente deveria falar assim, se é só pelo sexo ou é pelo afeto. Se existe uma compulsão pelo afeto também. Né? Então, vamos começar com Catarina. Pode ser? Pode? Então, eu acho interessante porque a gente pode ter comportamento compulsivo com quase tudo, né? E eu acho que o que vai dar o limite é a questão do sofrimento, né? Mas a gente fala de compulsão sexual, sim, ou então compulsão referente a temas sexuais, né? Existe também compulsão por pornografia. Também já tive alguns pacientes se queixarem dessa questão da compulsão por vínculos afetivos ou por algum vínculo específico. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente acaba percebendo que isso também está na esfera da ansiedade. Mas interessante, quando a gente fala da compulsão sexual, no contexto da quarentena, muitos pacientes comentam que estão vivendo justamente o contrário, né? Que, na realidade, estão experimentando uma redução muito grande do desejo sexual. Eu acho importante a gente falar que isso é normal e que possivelmente vai ser transitório. Porque quando a gente está vivendo um momento de muito estresse, de muita angústia, é normal que o desejo sexual dê uma oscilada aí. Mas eu acho que cabe lembrar também que a gente está vivendo um momento que a gente está passando por tédio, frustração, né? Medo, sentimento de solidão. E às vezes, para fugir, para aplacar esses sentimentos, o comportamento compulsivo, especificamente comportamento de compulsão sexual, pode surgir, né? Muitos pacientes têm compulsão por pornografia, muitas vezes passando não só uma grande quantidade de tempo, mas restringindo os comportamentos, né? Deixando de fazer trabalho porque está tendo um comportamento, enfim, masturbatório, ou até, enfim, adiando o sono,
né? Evitando se alimentar, porque está restrito nesse comportamento. Né? É-se Então, muitas vezes, constatado o aumento desse comportamento nesse momento, olha, eu Catarina? vou te dizer que, na minha experiência enquanto profissional, não tenho percebido um aumento agora, né? Alguns sites de conteúdo, enfim, de conteúdo erótico percebem um aumento nos acessos, mas fica difícil da gente dizer que isso é necessariamente por uma questão de compulsão, né? Ou se simplesmente, como as pessoas estão com o distanciamento físico, estão utilizando mais desse recurso, o que não necessariamente é um problema, né? É, então fica difícil de dar essa resposta agora. Pelo que eu tenho olhado, algumas pessoas que já têm uma tendência a ter comportamentos compulsivos estão recorrendo para isso, sim. Né? Ok, vamos a Sofia. Sofia, algumas pessoas elas utilizam a bebida como um estimulante para a prática sexual. E a gente volta a falar novamente de algo que estaria dentro da linha do alimento, né? Se bem que a bebida, Sim. não sei até que ponto a gente poderia colocar como sendo um alimento, na medida em que ela pode trazer tantas consequências. Mas aí a especialista é você, né? Eu gostaria de falar sobre essa relação do consumo de álcool e sexualidade nesse momento de isolamento social. Tá, vamos lá, né? A gente está vendo também que esse aumento do consumo de bebida alcoólica, ele tem aumentado, né? E eu acredito que por vários motivos, assim, né? Tem uma questão das lives, né? Desses modelos que a gente está vendo por aí, como as pessoas que estão em casa também estão se divertindo, né? Será que necessariamente todo mundo precisa ter bebida alcoólica para se divertir, inclusive para ficar estimulado sexualmente, né? Então, eu acredito que a gente precise buscar outras maneiras, né, de se sentir estimulado no ambiente social, né, com amigos, com a família, em casa, assim como também no ambiente sexual, digamos assim, né? Não sei se eu falei certo, Catarina, mas agora, pela minha visão, eu acredito que eu não sei, uma coisa que a gente pode aqui dialogar, né? Se isso já é algum comportamento que essa pessoa já tinha antes, dela só ficar estimulada com o consumo de bebida alcoólica, e isso está acontecendo ainda. Não sei se está tendo um aumento, sabe? Não sei se está tendo essa relação. Catarina? Olha, eu acho que é muito pertinente isso que a Sofia falou, porque a impressão que eu tenho é que, claro que a quarentena exacerba, né, algumas coisas, mas também ela coloca em evidência problemas que já existem, né? E eu acho importante frisar o seguinte, que o álcool, ele não melhora a resposta sexual. Pelo contrário, ele pode piorar a resposta sexual. O que acontece é que muitas vezes a ansiedade e a desinibição podem ser solúveis em álcool, mas a rigor, até assim, em relação à excitação, né, a capacidade de orgasmo, o álcool atrapalha, né? Mas se a pessoa está se sentindo mais ansiosa, está insegura com o próprio corpo porque está comendo mais durante a quarentena, ou então está preocupada com várias questões, a pessoa acaba recorrendo para o álcool para, enfim, ficar um pouco dormente dessas preocupações e poder ter o sexo. Eu acho que a gente deveria pensar em formas mais saudáveis de poder fazer isso, né? Porque não deixa de ser, você está, enfim, tapando o sol com a peneira, mas é muito comum, as pessoas já fazem realmente o uso do álcool, muitas vezes para reduzir a ansiedade, né? Ou para baixar um pouco a inibição, e isso não deixa de ser uma coisa a ser pensada, né? E até que ponto isso é saudável, né? O fato de pessoas estarem em casa, e às vezes são casais, né? Quer dizer, nesse isolamento social, a gente tem situações de que algumas pessoas ainda estão saindo, outras estão ficando, mas tem muitas situações em que os casais estão ficando. E aí vem uma questão, que é o teste da masculinidade, o exercício da masculinidade. Não, eu vou procurar minha esposa 1, 2, 3 vezes. A minha esposa não está a fim de ficar 2, 3 vezes comigo em relações sexuais durante um mesmo dia. Ou num dia, no outro dia, no outro dia. Quer dizer, possivelmente aí pode estar aparecendo um indício de um sintoma compulsivo. Não é? Como é que as pessoas devem administrar, devem estar atentas a isso?
como é que o casal, seja a mulher ou o homem, devem, de repente, procurar uma orientação médica se perceber que esse problema está dentro da sua casa? Perfeito. Eu acho que tem uma relação muito grande com a questão de qual é a função do comportamento, né? Se um casal, ambos estão em casa, né? Estão passando mais tempo juntos, estão tendo mais oportunidade de ficar só os dois, e eventualmente o desejo aumenta, isso não é necessariamente um problema. Agora, se eu estou utilizando o sexo como uma forma de aplacar a angústia, né? De resolver o tédio, e acaba virando uma coisa repetitiva, excessiva, no sentido de que só aquilo funciona como atividade de lazer. Aí eu acho que a gente tem que procurar, talvez, uma ajuda profissional. O alimento também, Sofia, ele faz parte dos momentos de lazer, dos momentos de afeto de um casal, né? Seja utilizando ou não a bebida, mas normalmente tem tira-gosto, tem alguma coisa ali que se soma. Essa soma desses alimentos aos demais que já foram ingeridos podem potencializar esse consumo. E aí, novamente, volta uma advertência para que as pessoas tenham cuidado para que isso não se torne uma coisa muito rotineira, muito frequente e que acabe desencadeando um processo compulsivo. Principalmente a gente entender que, por exemplo, né, nesse caso, nem sempre a comida precisa estar presente, né? Às vezes a gente precisa viver sem ela, assim, né? Nesses momentos sociais, a gente pode tentar dizer um não de vez em quando e ver como é que a gente vai ficar. Ok. Catarina, a gente está encerrando o programa. Você gostaria de falar um pouquinho sobre a sua experiência no NUTES? Perfeito. Como é uma coisa que frequentemente se pergunta, né? Onde é que eu posso procurar ajuda? A Rede NUTES da UFPE, em conjunto com o PROGAD, tem oferecido esse atendimento voluntário, né? Inclusive, eu acho que é sempre bom dar esse reconhecimento. A gente tem muitos voluntários que estão, tanto da psicologia quanto da psiquiatria e de outras especialidades, pessoal da enfermagem também, estão dando uma força nesse momento. E a Rede NUTES agora tem também a possibilidade de teleorientação e teleconsulta em psiquiatria e psicologia. Então, acho que é um recurso para quando a gente precisa procurar ajuda. Ok, agradecemos a sua participação. Sofia, muito obrigado também, tá? Obrigada. Ok, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa.